Só bom dia. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui presencialmente conosco. E bom dia para você, internauta que nos acompanha. Grande alegria para mim poder trazer a palavra de Deus nessa manhã, a convite do meu pastor. E a palavra de hoje ela vai ser diferente, porque quero convidar vocês a fazermos juntos um grande devocional, tá? Uma reflexão. Então, peço que você fique à vontade, se sente, né? Abra o seu coração e os seus ouvidos para refletir junto comigo e refletirmos juntos a respeito do poder da palavra dita por Deus. Louvor, adoração muito abençoados, muito obrigado, Tuto, por nos conduzir. Na segunda-feira, quando eu com minha esposa, Bárbara, fomos orar, né, por algumas questões da semana e por essa palavra, muito obrigado. Essa aqui é minha sogra Lu. Que maravilha, né? Ninguém tem sogra assim, quer dizer, só aquele que teme ao Senhor. Eu e a Bárbara demos as mãos e começamos a orar. Eu orei por questões relacionadas à vida dela, eu pedi para que ela orasse por mim em relação a essa palavra. E a gente começou a chorar e a rir ao mesmo tempo. A presença de Deus nos envolveu ali com um abraço. Que coisa gostosa. Isso acabou de acontecer de novo aqui, com o Éder orando por mim. E como eu quero que essa presença também envolva o coração de vocês, né? E o Senhor possa demonstrar esse amor acolhedor no coração de vocês agora, nessa hora. Eu quero colocar aqui o meu cronômetro, porque eu preciso saber quanto tempo eu levo para entregar essa mensagem. Eu falei que eu quero refletir com vocês a respeito do poder da palavra de Deus, e isso nasceu através de um dia que eu acredito que o Senhor fez uma pergunta para o meu homem interior. Ele falou: Cris, quando foi a última vez que uma palavra que eu disse transformou a sua vida? Senhor, por que você está perguntando isso, né? Sempre transforma, né, Senhor? Sabe quando Jesus perguntou para Pedro: você me ama? Me senti daquela maneira. Tudo bem. E aí eu pensei, então vamos lá, vamos pensar sobre isso. Quando foi a última vez que uma palavra de Deus transformou a minha vida? Então primeiro eu quis buscar na própria palavra, o que a palavra fala a respeito dela mesmo? E aí eu convido vocês a guardarem 3 textos comigo, todos estão no livro de Isaías, pode abrir se você quiser, no capítulo 40, no verso 8. Vocês já conhecem, eu imagino, essa palavra. Ela revela um primeiro aspecto da palavra de Deus. Isaías 48 diz assim: a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Amém? Uma palavra que dura para sempre, então ela é poderosa, certo? Uma palavra que dura para sempre, ela tem poder. Tudo passa, mas a palavra de Deus dura para sempre. Também, se você avançar um pouco e for até Isaías 55, no verso 11. Isaías 55, 11, você vai encontrar o seguinte versículo: assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Uma palavra que ela sempre tem retorno, que ela sempre tem resultado, e que ela faz tudo o que o declarador, né, dela falou. Essa palavra é poderosa. E agora, se você voltar um pouco até Isaías 48, versículo 3 a 7, é um momento ali onde parece que Deus está fazendo uma defesa de si mesmo. Não que ele precisasse, mas ele quis declarar isso para que o povo, para que o profeta tivesse essa prova do próprio Deus. E essa palavra diz assim, é só um recorte, eu peço liberdade aqui para fazer só um recorte, né? É importante que essas palavras vocês sempre leiam no contexto, né? O capítulo inteiro e tal. Mas é só um recorte para a gente ver a respeito de uma palavra que
ela é verdade. Deus, falando a respeito da sua palavra, diz assim: o Senhor diz a vocês, há muito tempo eu falei de coisas do futuro, disse claramente o que ia acontecer. De repente eu agi, e tudo aconteceu como eu tinha dito. Eu sabia que vocês são teimosos, que são duros como o ferro ou o bronze. Por isso falei dessas coisas há muito tempo. Antes que elas acontecessem, eu as havia anunciado a vocês. Portanto, vocês não podem dizer que foram as suas imagens, os seus ídolos, que fizeram essas coisas acontecerem. Tudo aconteceu como eu, o Senhor, tinha dito. E vocês precisam reconhecer que falei a verdade. Mas agora vou falar de coisas novas, de coisas secretas, que vocês ainda não conhecem. Só agora que vou fazer com que aconteçam. Vocês nunca tinham ouvido falar nelas, e assim não podem dizer que já conheciam. É um momento onde Deus parece estar fazendo a defesa da sua própria palavra e do poder dessa palavra. Tudo bem, essa foi a primeira busca que eu tive depois da indagação que o próprio Deus me deu. E eu encontrei que a palavra de Deus, ela dura para sempre, que a palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre tudo o que Ele promete, que a palavra de Deus, ela anuncia o futuro, ela traz novidade de vida, ela traz esperança, ela revela coisas secretas que ainda não conhecemos. Esse último texto, esse último recorte aqui, ele é tão poderoso que muito tempo depois, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2:9, volta a esse texto dizendo assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Então Deus tem coisas poderosas, preciosas, secretas, novidade e esperança para você. Pois bem, tendo encontrado o que a palavra fala a respeito dela mesma, eu pensei, tá, vamos só fazer uma rápida linha do tempo, como Deus falou, fala e ainda vai falar. Aperte o seu cinto aí porque eu vou falar bem rapidinho. Deus falou diretamente ao ser humano na pré-história bíblica, Gênesis 1-8, falando diretamente com Adão, com Eva, saía ao encontro deles. Ele mesmo deu a sentença por conta do pecado, diretamente. Deus falava diretamente com pessoas escolhidas por Ele, com aqueles que entraram no caminho da eleição, que foram eleitos por Deus. Isso foi na época dos patriarcas, entenda patriarcas por Abraão, Isaac e Jacó. Deus falou diretamente com Moisés, e falou diretamente ao povo, só que através de Moisés, e também falou através da lei também entregue a Moisés. E isso foi na época do Monte Sinai, na época onde Deus formou para si um povo para chamar de seu. Deus falou por meio de profetas, de sacerdotes, pela lei, e ocasionalmente falava de forma direta. Isso na época dos reis, dos profetas, dos juízes. Você pode ler isso em Samuel, em Crônicas, em alguns salmos, em profetas como Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, Naum. Deus falou por meio de profetas e por meio da lei. Na época do exílio, o exílio da Babilônia, o cativeiro, você vai acompanhar isso, lendo 2 Reis, lendo Crônicas, Isaías 40 em diante, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Daniel, Ezequiel. Deus falou por meio de profetas, por meio da sua lei, por meio de retrospectivas profeticamente interpretadas. Você vai ler isso nos profetas menores, Ageu, Sofonias, Malaquias. E finalmente, talvez a parte mais maravilhosa, é o momento e a época na qual nós estamos vivendo. Deus falou e fala através de seu Filho Jesus Cristo, através de profetas também, através da declaração e proclamação dos apóstolos, através do seu Espírito Santo que nos foi concedido. E essa é a época do reino de Deus e do Messias. Você pode acompanhar essa história em todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. E é esse o tempo no qual você está inserido e eu estou inserido. E Deus falará ainda com todos, como justo juiz, com aqueles que são salvos, como quem está presente fisicamente no meio deles. Assim como eu estou falando aqui com vocês, e esta será a consumação, onde Deus será tudo, em tudo,
E isso você pode ler e acompanhar no final do livro de Apocalipse, no final de 1 Coríntios, né, 15, 24 a 28. Tudo bem, então nós entendemos que Deus falou, Deus fala, e Deus ainda vai falar. Beleza. Mas aí, tentando responder aquela pergunta, né, quando foi a última vez que uma palavra realmente transformou minha vida? Eu tentei trazer para o mundo real. E aí já jogo essa pergunta para vocês. Quando foi a última vez que uma declaração, uma notícia, uma palavra mudou alguma coisa na sua vida? Nesse plano aqui, terreno. E aí eu pensei, bom, quando uma criança ela recebe uma afirmação, ela passa a incorporar aquilo, né? Eu estou vivendo muito isso com o neto, né? Da dona Wanda, o meu sobrinho. Se você falar para ele, você é forte, ele, eu sou forte. Então ele passa a incorporar aquela declaração, e assim eu entendo que ele teve a sua vida transformada por uma palavra, né? Estou dando um exemplo bom. Um adolescente, né, que vai declarar o seu sentimento, né, o menino pela menina, ou a menina pelo menino, eu gosto de você, eu também, que bom. Isso muda aquela realidade, ele passa a ter uma alegria. O jovem, quando vai buscar o seu primeiro emprego e ouve aquele, sim, você foi contratado. Yes, eu fui contratado, agora eu posso ter o meu dinheiro, eu tenho minhas atribuições, eu posso comprar minhas coisas. Muito bom. Passar num concurso, ser aprovado no vestibular, notícias, sim, você foi aprovado, sim, você passou. O homem que vai fazer a proposta de casamento, aceita casar comigo? E daí espera a resposta. E a esposa diz, sim, sim, eu consegui, eu vou ter uma esposa, eu vou me casar. Vejam que eu estou colocando pequenas coisas das fases da vida. E depois, né, de casado, parabéns, você será mamãe. Parabéns, você será papai. São coisas que transformam a tua realidade, mas percebam que a palavra em si, ela não é a transformação, mas ela é a antecipação do fato. O fato é que de fato transforma. O fato é que de fato transforma. Vou fazer um rap. Ok, quando também você tem uma causa na justiça e vem a resposta, foi deferido o seu pedido. Ganhei. Que bom, uma notícia que transforma. Infelizmente, eu só falei de coisas boas, mas peguem todos os mesmos exemplos e usem os seus antagonistas, os seus antônimos, e infelizmente serão notícias que também transformam a nossa realidade, só que são coisas ruins, né? Você não passou, você não foi aprovado, você foi demitido, talvez algo que muito presente no nosso momento, você está doente, essa doença é de morte. Isso é terrível, abala as nossas estruturas, muda a forma como a gente passa a enxergar a vida. Ok, essas são palavras que talvez tragam alguma transformação para a nossa vida. Mas essa pergunta, ainda Deus insistiu e desdobrou isso, e falou, mas Cris, você já recebeu, ou você se recorda de uma palavra dita por mim, que transformou a sua vida? Já comece a pensar nisso. Uma palavra dita por Deus, que já transformou a sua vida. A liderança dessa igreja aqui, ou muitos participantes, membros dessa igreja, podem se lembrar do janeiro passado, onde de fato muitas pessoas receberam palavras poderosas, ditas e declaradas por Deus através do seu servo, e com certeza aquelas foram palavras que transformaram a vida, né, de vocês. Infelizmente eu perdi aquele momento, mas Deus não esqueceu de mim, estamos todos juntos, sendo abençoados por Ele. Antes de responder essa pergunta, me permita te mostrar a busca que eu fiz através da palavra, para realmente ver se isso tem embasamento. Todas as vezes não, eu vou falar só de 7, mas poderiam ser 700. Eu vou falar só de 7, mas poderiam ser 7.000 vezes que Deus declarou uma palavra sobre a vida de alguém e aquilo correspondeu a uma mudança, a uma transformação. De novo, eu vou
pedir que o Wilson só deixe a referência dos textos na tela, mas eu vou falar para vocês somente as frases que Deus falou. Vamos começar de novo, fazer uma linha do tempo. Começamos lá em Abraão, Gênesis 12, 1-3. É o chamamento de Abraão. E Deus falou com ele assim, esse aqui eu vou ler inteiro. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu os abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. O Senhor falou isso a Abraão. Gente, eu não sei quem era Abraão antes disso. Você sabe. Eu não sei quem era Abraão antes disso. E ele tinha 75 anos quando ele saiu da terra dele. A vida desse homem foi ou não foi transformada? Bom, essa palavra é tão poderosa que hoje, mais de 4.000 anos depois, eu estou falando dele para vocês. Olha, eu trabalho numa empresa que tem 70 anos. E eu acho que algum dia ela vai acabar. Mas eu estou falando para vocês a respeito de uma palavra declarada por Deus que transformou a vida de uma pessoa, no qual, por causa dessa pessoa, eu sou abençoado. Você é abençoado, ok? Depois disso, seguindo mais um pouco na Bíblia, você vai ver Deus também, de igual forma, chamando Moisés. E isso está escrito lá em Êxodo 3, 7-10, mas eu vou falar só a frase que Deus falou. Naquele momento mesmo, onde a sarça estava ardendo em fogo, e Deus, depois de uma conversa, de explicar que ele queria libertar o seu povo do Egito, o Senhor fala para Moisés lá no versículo 10 assim, agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Uma palavra que Deus declarou sobre Moisés. Ele recebeu, e vocês sabem como a história se sucedeu. Inclusive, coisas grandes, maravilhosas, poderosas, sobrenaturais ou naturais aconteceram, porque esse homem teve a sua vida transformada ao aceitar esse chamado. Um pouco depois também na Bíblia, lá em Juízes 6, 12-16, você vai ver Gideão sendo chamado por Deus para também levar vitória do povo contra os medianitas. Também vou ler para vocês somente as palavras que Deus falou. O anjo do Senhor chega para Gideão e fala, você é corajoso, o Senhor está com você. Gideão começa a falar, mas então, por que a gente está aqui sendo oprimido? Cadê o Deus poderoso que fazia as coisas? Deus interrompe e fala, vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos medianitas, sou eu quem está mandando que você vá. Daí de novo, Gideão fala, mas Deus, eu sou da menor tribo aqui do povo, e minha família é pobre, somos a mais pobre das tribos de Israel, e outra, Senhor, eu sou o menor deles, eu sou o menos importante deles. De novo o Senhor interrompe e fala, você pode fazer isso porque eu o ajudarei, você esmagará todos os medianitas como se eles fossem um só homem. E a história aqui é incrível, porque é ajuntado um exército de 34.000 pessoas e depois Deus fala, não, é muito, manda o povo que está com medo para casa e manda o povo que não tomar a água com cuidado, como vigiando para casa, e de repente sobram só 300 homens, e Deus fala, agora tá bom, agora tá do jeito que eu quero fazer, porque se tivesse muita gente, era capaz que vocês achassem que vocês ganharam na própria força. Deus falou para Gideão, e eles foram lá e venceram. Sim, o cara da menor tribo, o cara mais pobre e o menos importante da família. Deus escolheu ele. Seguindo mais adiante, você vai abrir lá no livro de 1 Samuel, e só a parte do final ali do chamamento da unção, de Davi. Samuel está diante de Jessé, o pai de Davi, e ele pede, traz aí, me mostra os teus filhos, porque o Senhor me mandou vir aqui e ungir o próximo rei. Então Jessé começa a apresentar, vamos aqui no mais velho, bonitão, fortão,
E vai. Não é esse. Próximo. Não é esse. Próximo, não é esse, não é esse, não é esse. Samuel, e Deus falou para Samuel todas as vezes, não é esse, não é esse, não é esse. Samuel pensou, Jessé, você não tem mais nenhum filho? Jessé fala, tenho. Tenho sim, mas o Piá está ali cuidando das ovelhas. Rapazote, caçula, está ali cuidando das ovelhas. Samuel fala, Jessé, manda chamar. Nós não vamos fazer sacrifício nenhum até que ele venha. Ok, Davi chega, é um belo rapaz, né, como a Bíblia diz, de sorriso bonito e de olhos brilhantes. Nessa hora, o Senhor só fala o seguinte: é este mesmo, unja-o. A palavra declarada por Deus, não precisa nem de explicação, é esse mesmo, unja-o. E aí, vocês também sabem tudo o que acontece. O pastor de ovelhas se torna o homem que vence um gigante com uma pedra, que vence batalhas, que traz dezenas, centenas de vitórias. Um homem que a Bíblia fala que ele tem o coração, que ele é um homem segundo o coração de Deus. Cometeu os seus erros, não foi um bom pai no nosso estudo. Um homem segundo o coração de Deus, porque se arrependia, porque obedecia. Um homem que profetizou a respeito de Cristo. Um homem que louvava e adorava ao Senhor através de tudo que ele via, vivia. Escreveu tantos salmos. E Deus só deu essa palavra. É esse mesmo, é esse que eu escolhi. O menor, o caçulinha, o cuidador das ovelhas. Seguindo agora até o Novo Testamento, você vai ver como Maria, a mulher que foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador, como ela foi chamada. E de novo, você pode ler isso lá do Lucas capítulo 1, dos versos 26 até o 38, mas deixa eu te falar somente as palavras que Deus falou para ela. Primeiro, o anjo chega para ela e diz que a paz seja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Depois ele continua dizendo, não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem, será chamado Filho de Deus Altíssimo. Deus, o Senhor vai fazê-lo como rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Uau, uma nova promessa que resgata uma outra. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Aleluia, porque eu faço parte disso, e você faz parte disso. Nós estamos vivendo esse reino. De novo, ele continua, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de santo e filho de Deus. Fique sabendo que a sua parente Isabel está grávida, mesmo sendo tão velha, tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Ele veio, ele falou, ele declarou e ele cumpriu. Seguindo mais adiante, a gente pode ir lá no Evangelho de Marcos. Também fiz um recorte de texto ali, no capítulo 14, dos versos 6 a 9, Jesus, que tinha entrado... Ih, meu Deus, eu não lembro na casa de quem que ele tinha entrado, rei. Não tem problema, depois a gente vai ler. Mas ele está ceando com pessoas e de repente entra uma mulher, que a Bíblia chama de má fama, e ela quebra um perfume caríssimo e começa a ungir o Senhor e a beijar seus pés e a secar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. E todos ali ficam escandalizados e pensam, quem é essa mulher de má fama que está fazendo isso? Poderíamos pegar esse perfume e vender por uma alta quantia de dinheiro e dar isso aos pobres. Jesus se levanta em defesa dessa mulher e diz assim, deixem essa mulher em paz. Por que vocês a estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês e em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês, aqui fisicamente. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade.
Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Em qualquer lugar do mundo, no ano de 2021, em Curitiba, na igreja Manaim, essa mulher vai ser lembrada. Eu estou falando. Puxa, é verdade. 2000 anos depois, eu estou falando a respeito disso. A vida dessa mulher foi transformada. E uma pena nós não temos a certeza, né, do nome, quem foi ela. Mas a vida dela foi transformada. Porque o próprio Deus se levantou em defesa desta mulher. Que incrível. Que incrível. Oxalá Deus se levante em nossa defesa. Que incrível. Que poderoso. E para acabar os exemplos, mas teriam muitos mais outros, vamos passar lá para João 11, 38 a 44, que é onde Lázaro, irmão de Maria e de Marta, é ressuscitado. Bom, Jesus, um pouco antes da cena da ressurreição, ele afirmou a respeito dele mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim tem vida eterna. Pois bem, então, diante de todo o povo, eles foram até o sepulcro, né, e Jesus ficou outra vez muito comovido e foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Mas Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que ele foi sepultado. Jesus responde: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação poderosa ou gloriosa do poder de Deus? Por que eu olhei para você, Natália? Por que eu olhei para você, Reinaldo? Vocês experimentaram isso na pele. Venceram a doença, venceram a morte, porque o poder glorioso de Deus se manifestou na vida de vocês. Esse mesmo poder glorioso de Deus já se manifestou na vida da minha mãe, na minha vida, da minha irmã. Então, eles tiram a pedra, Jesus olha para o céu e diz: Pai, eu te agradeço porque você me ouviu. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. E depois disso gritou: Lázaro, sai. E o morto saiu, vivo. Jesus já tinha declarado que ele é a ressurreição e a vida, mas ele quis demonstrar que ele tem poder sobre a morte. Bom, isso não acontece muito nos dias de hoje, mas eu já ouvi relatos. O Senhor Jesus tem poder sobre o inferno, ele tem poder sobre a morte. Ele é o dono da vida, ele é o autor da vida. 7 pequenos exemplos de pessoas que ouviram a palavra declarada por Deus e tiveram a sua vida transformada, se tornaram grandes homens, que depois, se você for ler Hebreus, são justamente as pessoas que Deus fala: heróis da fé, porque creram. E não só creram, agiram. E de novo eu retomo, quando eu fui buscar o que a palavra falava sobre ela mesma, ela diz que a palavra dura para sempre, que ela não volta vazia, mas faz tudo o que Deus promete, que ela anuncia o futuro, ela dá novidade de vida, ela dá esperança, revela coisas secretas que não conhecemos. E de novo, Deus continua perguntando: tá, Cris, mas qual foi a última vez que eu falei algo que transformou a sua vida? Eu falei: Senhor, desculpa, eu não sei. Eu sei da primeira. Eu tinha 14 anos e um amigo meu, numa campanha de um grupo de evangelização, que já falou: busque uma palavra de Deus, peça para que ele fale com você. Eu: tá bom, mas como que faz isso? Busque, peça. E eu falei: Deus, bom, meu amigo aqui falou para eu te buscar, fala comigo, como que faz? Eu abri a Bíblia no Salmo 25:14 e diz assim, que a intimidade do Senhor é para os que o temem. E eu falei: Deus, muito obrigado, eu quero ser íntimo. Muito obrigado, eu quero ser íntimo do Senhor. Essa foi a primeira vez que eu ouvi a voz dele.
Certa vez também na adolescência, uma colega nossa, que veio dos Estados Unidos, congregou com a gente durante algum tempo, Júlia, ela falou para mim: olha, Cris, você tem o coração de Davi. Nossa, mas isso é muito isso é muito profundo. Ela falou: não, você tem o coração de Davi, você se entrega no louvor, na adoração, você tem um coração para Deus. Eu disse amém, e de fato eu tenho. Em qual sentido? Quão grande alegria é poder fazer parte dessa obra que Deus está falando, de transmitir essa palavra, de pegar um violão com o meu amigo, meu amado irmão aqui, e fazer um louvor, entregar um louvor para Deus. E sim, depois eu pude responder ao Senhor quando eu lembrei do versículo do meu chamado, eu assim digo, João 15:16. Não foram vocês que me escolheram a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. E eu falei: Deus, essa é a última. Essa palavra transformou minha vida, porque eu não quero ganhar o mundo ou ser reconhecido pela minha carreira. Eu quero que eu seja conhecido porque meu nome é José Cristiano de Souza José, como José do Egito, Cristiano, discípulo de Cristo, e acabou, beleza. Aquele ali é o Cristiano, ele é de Deus. E olha, isso é verdade, porque lá na empresa às vezes as pessoas falam: aquele piá é de Deus lá, só isso. E lá é o Cristiano, ele é religioso, ele é de Deus. Mas eu sei, irmãos, que eu consegui talvez trazer para vocês qual é o poder da palavra dita e declarada por Deus. Mas talvez nessa hora fica faltando aquela coisa, aquele sentimento: tá, Cris, mas e o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Porque, você está falando de homens como Abraão, Moisés, vamos citar outras pessoas, Ruth, Débora, mulheres que foram poderosas na mão de Deus. Mas e eu, Cris? 2021. Meu irmão, se você acredita que o poder da palavra dita por Deus, ela é poderosa. Deus pediu para mim, e talvez esteja pedindo para você, tão somente isso: se exponha a essa palavra, preste atenção nessa palavra, dê a devida importância ao mínimo que está sendo oferecido a você. E o mínimo que está sendo oferecido a você, se você é um cristão dessa igreja, você recebe uma palavra no domingo, você discute, conversa, troca experiências a respeito dessa palavra numa célula. Se você é um cristão que mantém comunhão com Deus, você lê, medita na palavra de segunda a domingo, no seu quarto de escuta, pessoalmente. Eu estou falando do mínimo. Tudo vai passar, meu querido. Tudo vai passar, mas essa palavra de Deus não vai passar. Desculpa, chegando diante da presença de Deus, o teu certificado, a tua faculdade, ela já não importa mais. Façam todas essas coisas, sejam melhores em tudo que tiver diante de vocês. Trabalhem, casem, tenham filhos, ajudem os outros, sejam bons, sejam referências de profissional, de tudo. Só sabendo que Deus sempre tem que ser o primeiro. Só sabendo que o Senhor sempre tem que estar em primeiro lugar. Só sabendo que é a palavra dEle que te leva à vida eterna. Eu peço, aliás, Deus pede para mim e eu peço para vocês: vamos nos expor a essa palavra. Nós precisamos buscar uma palavra dita, declarada por Deus, que norteie as nossas ações, que direcione as nossas escolhas, que transforme as nossas atitudes, que transforme o nosso caráter. Nós precisamos, principalmente, se você já ouviu essa palavra, agora obedeça essa palavra, para que Ele cumpra o que lhe apraz e te dê outra, te dê uma nova instrução, para que você viva em novidade de vida. Nós precisamos levar também essa palavra.
fazendo com que o nosso Senhor se torne conhecido em pessoas que estão aí vivendo sem direção, morrendo e indo para o terrível lugar do afastamento eterno de Deus, o inferno. E precisamos fazer isso até a consumação dos séculos, até que chegue aquele período que eu falei para vocês, onde Deus será tudo em tudo, e Ele estará novamente falando conosco como juiz e com os salvos como aquele que está no meio deles. O poder da palavra de Deus, o poder da palavra dita por Deus, é que ela dura para sempre, não volta vazia, traz novidade, anuncia coisas secretas. E a minha resposta diante disso é que eu preciso me expor, buscar e cumprir e obedecer aquilo que Ele fala, para que eu viva novidade e novidade e novidade, e seja as mãos dele aqui nessa terra, os pés dele aqui nessa terra, a boca, o falar dele aqui nessa terra, até que chegue o grandioso e maravilhoso dia onde estaremos diante dele, vendo face a face e podendo dizer: ah, Senhor, eu estou aqui, eu venci, porque você conquistou para mim essa vitória. Eu tentei fazer tudo o que você me mandou. E Ele te receberá nos braços, dizendo: servo bom e fiel, venha. Agora estamos juntos por toda a eternidade. Você se sente desafiado por essa palavra? Você saberia responder essa mesma pergunta que Deus fez para mim? Qual foi a última palavra que Deus te deu e que transformou a sua vida? Se você não tem, eu tenho uma boa notícia: podemos orar juntos agora, nesse exato momento. Se você já tem, veja se você já respondeu, já está cumprindo, já está pronto até para receber uma nova direção, uma nova orientação. Se você não tem, vamos orar. Gostaria muito de ouvir testemunhos do tipo: eu busquei, o Senhor falou e eu vou fazer. Eu te dei exemplos. Deus liberta povos, Deus cura pessoas, Deus ressuscita mortos, Deus transforma opressões em vitória. Ele tem todo o poder. E aí eu percebo que sempre volta para nós, né? Sempre volta para nós. Se a gente obedece, crê e se a gente faz. Porque o caráter de Deus, o poder de Deus, esse é indiscutível. Ok? Coloque-se de pé, responda ao Senhor aí no seu coração, na sua mente. Ore para responder essa palavra. Farei junto com vocês de igual maneira. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor está aqui. O Senhor é o Deus de promessas, o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é o Deus todo-poderoso, o Senhor é o Deus criador dos céus e da terra, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é o justo juiz, o Senhor é o soberano, o Senhor é aquele que fala, que cumpre, o Senhor é aquele cuja palavra é soberana, é poderosa, é tremenda. Eu quero te responder, Deus. Eu lembrei sim de algumas palavras que o Senhor me deu, que transformaram a minha vida. E eu quero, Senhor, junto com os meus irmãos aqui, crer, Deus, e viver na minha própria vida o poder da Tua palavra. E quero estar atento, Senhor. Eu preciso estar atento, Senhor, àquilo que o Senhor fala, àquilo que o Senhor compartilha, àquilo que o Senhor tem colocado dia a dia nas nossas vidas, Senhor. Eu quero, Deus, obedecer. Por isso eu peço aqui para os nossos irmãos, se existe alguém aqui que ainda não tem uma palavra que direciona e orienta, Deus, mostra que a Bíblia está aberta justamente para isso, Senhor. E dá uma palavra firma, cala essa palavra no coração de cada um aqui, Deus. Uma missão, um propósito. Algo que transforma, Senhor. E vem se revelar em nós também da mesma maneira poderosa como o Senhor fez nesses homens e mulheres heróis da fé, Senhor. Nos permite chegar perto de Ti, nos permite conhecer a Tua intimidade, nos permite, Deus,
realmente irmos, Deus, dar frutos, Senhor, e ver esses frutos permanecendo, Senhor. Levar essa palavra, tornar o Senhor conhecido, Deus. Viver, Deus, no sobrenatural, viver de vitória em vitória, Deus. Saber ser corrigido pelo Senhor, Deus. Entender que a correção tem a ver com amor, Deus. Transforma o nosso caráter, Deus. Transforma a nossa mente, Senhor. Dia a dia, Deus, pela Tua palavra. E sim, uma coisa eu peço, que realmente nós possamos ouvir os testemunhos disso acontecendo. Nas nossas celas, nas nossas famílias, Deus. No nome de Jesus. E muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por ter compartilhado, Deus, dessa palavra, Deus, desse amor, Pai amado. Né? Muito obrigado, Deus, por ter colocado pessoas, Deus, que me instruíssem, Deus, pessoas que já tivessem feito isso antes, Deus, para que hoje eu pudesse estar aqui nos Teus caminhos, Deus. Muito obrigado pelo Teu amor. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, Pai amado. Nós Te rendemos a honra e a glória. Em nome de Jesus. Amém, meu querido. Que você viva o poder da palavra dita e declarada por Deus. Obrigado.